Olá, caro aluno, nós estamos iniciando a nossa última aula da disciplina de Arquitetura de Computadores do curso de Licenciatura em Computação. Nós iremos falar sobre desempenho de hardware com base nos computadores multicore e processamento paralelo. Tópico da aula: processamento paralelo, computadores multicore e também lixo eletrônico. Então, o desempenho do sistema, uma forma de melhorar o desempenho do sistema é usar múltiplos processadores que possam executar em paralelo para suportar uma certa carga de trabalho. Duas organizações mais comuns podem ser apresentadas, são os multiprocessadores simétricos, conhecidos como SMP, e clusters. Mais recentemente, nós temos o modelo NUMA, são os sistemas de acesso não uniforme à memória que foram introduzidos comercialmente. O modelo SMP, ele consiste de vários processadores dentro de um mesmo computador. Isso é importante para que nós entendamos esse conceito. Então, esses vários processadores dentro de um mesmo computador, eles são interconectados por um barramento ou algum tipo de arranjo de comutação. Existe um problema que torna esse modelo crítico, o que normalmente é conhecido como coerência de cache. Ou seja, cada processador possui a sua própria cache e assim é possível que uma determinada informação esteja presente em mais de uma cache. Ou seja, pode acontecer que uma determinada informação ela esteja em mais de uma cache, o que gera uma incoerência de dados. Então, por isso que o problema é conhecido como coerência de cache. O modelo cluster é um grupo de computadores conectados, trabalhando juntos, como se fosse uma única máquina. Então, ela cria a ilusão de ser apenas uma máquina, mas o modelo são vários computadores completos, conectados e eles trabalhando juntos. Então, basicamente, esse é o conceito de cluster. O conceito de NUMA, esse modelo é um multiprocessador de memória compartilhada em que o tempo de acesso para determinado processador a uma palavra na memória varia de acordo com a posição da palavra na memória. Um propósito especial de organização paralela, nesse caso, é o recurso vetorial, o qual é dedicado ao processamento de vetores ou matriz de dados. Então, nós temos aí o objetivo desse modelo, que é recurso vetorial e muitas vezes dedicado ao processamento de vetores ou matriz de dados. Os tipos de sistemas, nós temos uma taxonomia muito conhecida que foi introduzida inicialmente por Fryne, ou conhecida como taxonomia de Fryne. Então, essa é a maneira mais comum de categorizar sistemas com capacidade de processamento paralelo. Fryne propôs algumas categorias de sistemas computacionais. Vejamos. O modelo SISD, ou a categoria SISD, é uma instrução única e um único dado. Então, nós estamos falando, lembrem-se, das categorias de sistemas computacionais propostas por Fryne. Então, nós temos uma categoria, a SISD, instrução única, único dado. SIND, instrução única, múltiplos dados. MISD, instrução, múltiplas instruções, único dado. E MIND, múltiplas instruções, múltiplos dados. Aqui nós temos uma figura que mostra exatamente uma taxonomia de arquitetura de processadores paralelos. Então, organizações dos processadores. Abaixo nós temos então as categorias SISD, SIND, MISD e MIND. SIND,
que é a única, instrução única, único dado, uniprocessador. Ou seja, apenas uma instrução e um único dado. Então, uniprocessador. Depois nós temos SIND, que é instrução única, múltiplos de dados. Então, nós temos processador vetorial e processador de matrizes. A seguir, nós temos o modelo ou a categoria MIND. E a partir do MIND deriva-se memória compartilhada, fortemente acoplada, e nós temos ainda multiprocessador simétrico, SMP, nós já falamos sobre SMP, e acesso à memória não uniforme, que é o NUMA. Memória distribuída fracamente acoplada, nós temos o modelo de clusters. Então, nós já mostramos como funciona o modelo de clusters, memória distribuída fracamente acoplada. Então, são vários computadores ou várias máquinas, mas trabalhando como se fosse apenas uma máquina. Os computadores multicore ou chip multiprocessador combina dois ou mais processadores em um único chip de computador. É um conceito importante para nós, e eu vou repetir esse conceito. Então, um computador multicore ou chip multiprocessador, pode ser um outro nome, combina dois ou mais processadores em um único chip de computador. Então, esse uso, ou uso de chips com processador único, se tornou muito complexo e atingiu o seu limite, principalmente por conta do desempenho de hardware, também incluindo limites no paralelismo em nível de instruções e, além disso, limitações de energia. Então, esse modelo ele já atingiu o seu limite por alguns critérios, desempenho de hardware, limites no paralelismo e limitações de energia. Contudo, essa arquitetura multicore ainda oferece desafios para desenvolvedores de software que podem explorar a capacidade do multithreading por meio de vários núcleos. Aqui nós temos reciclagem de equipamentos eletrônicos, então deixamos os processadores para trás e agora nós iremos enfatizar aqui ao final da nossa disciplina reciclagem de equipamentos eletrônicos. Então é importante enfatizar que a Organização Internacional do Trabalho, conhecida como OIT, ou OIT, estima que a geração mundial de lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo, alcance a ordem de dezenas de milhões de toneladas anuais. Isso é preocupante e há uma preocupação geral em relação ao lixo eletrônico. Por quê? Porque o lixo eletrônico ele possui diversos contaminantes que são nocivos ao meio ambiente. Então, quando nós falamos de algo que é nocivo, ele pode causar algum dano e pode ser prejudicial ao meio ambiente e também à saúde. No Brasil, então, existem postos, coletores, mercados e revendedores que aceitam os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, apesar que são poucos. E apesar de não possuir uma alta tecnologia de reciclagem, o país inicia uma caminhada para intervir na crescente produção de lixo eletrônico. Então ainda é uma caminhada iniciante, muito ainda deve ser feito, principalmente se tratando de tecnologia e, sobretudo, para que esse lixo não tenha um endereço que não seja desejável. Então, após a coleta do lixo eletrônico, o processo de reciclagem de equipamentos eletrônicos se inicia por meio de uma triagem. Pode ser feita manualmente ou por uma máquina
ou um computador. Há separação dos equipamentos em condições de uso, há equipamentos que podem ser doados até. Então, eles são separados dos que não podem ser reutilizados. Esse é um dado, e esse dado ele traz a seguinte informação. O Brasil produz 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico. É o segundo maior produtor de lixo das Américas, do lixo eletrônico, o sétimo maior do mundo. Então, no momento da triagem, após aquela separação, os aparelhos são desmontados, a carcaça, a bateria, o vidro, as placas de circuito são separados, sendo dado um destino diferente para cada componente. Existem basicamente 3 tipos de reciclagem para as placas de circuito, que é o mecânico, químico ou térmico. Então, ao chegar aqui ao final, é importante destacar o seguinte: esse é um mercado emergente que ainda está em crescimento. Podemos até dizer que está no seu início, no seu ponto inicial ainda. Pouco foi feito. Então há muita coisa para ser trabalhada, para ser feita. Então é um campo de estudo, pode ser um campo de trabalho. E nesse meio são necessários mais investimentos em tecnologia, uma preocupação maior do governo, das empresas, em relação à reciclagem dos componentes eletrônicos, buscando principalmente uma forma mais sustentável de produzir os equipamentos eletrônicos. Nós chegamos ao final da nossa 4ª aula e a nossa última também. Esperamos que todo esse conteúdo tenha contribuído para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento, e assim esperamos vê-los no nosso encontro presencial. Desejamos sorte e também sucesso nos estudos.